quero separar, né? Qualquer tipo de condenação, ela se dá com trânsito em julgado, então não é o caso. Mas o mais importante de separar é, em todos os meus anos de vida pública, eu sequer fui chamado ao Ministério Público por qualquer ato de corrupção, peculato ou o que seja. Sequer figurei em alguma lista ou sequer tive participação em alguma ilicitude. E esse processo em si se tratava em relação a influenciadores, como não encontraram absolutamente nenhum, porque essa era uma acusação, mas quando foi levantar, então você recebeu de onde? Ninguém recebeu de lugar nenhum. E por final, a minha empresa, que não me doa, mas me cede o meu app, e essa é a minha condenação. Sendo que eu ganhei de 6-0 em Minas Gerais, e depois no TSE eu perdi, mas com os votos do ministro do Supremo, tendo maioria. E agora eu tenho a possibilidade de recorrer ao Supremo, que já fiz, e nada me impede da pré-candidatura. Lembrando que a possibilidade de ser candidato, ela se delibera com o registro de candidatura que acontece em agosto. Então, só nesse momento é que podem pedir a impugnação do meu registro. Então, a atividade e o exercício de fazer política e de debater as ideias não me está impedido. O senhor acredita, então, o senhor acredita na possibilidade de reverter isso, então? O senhor já disse que já recorreu, o senhor está confiante que vai reverter esse caso e vai conseguir ser candidato, é isso? Olha, eu não trabalho com esse termo confiança, né? Lembrando que eu venci de 6-0, e eu já te dei todos os elementos de uma condenação absolutamente frágil. E nem entrei no detalhe principal, que essa condenação, inclusive, teve deixa eu ver a expressão que eu uso para ficar mais branda, mas teve a participação do antigo escritório que me atendia, que sequer apresentou a minha defesa oral e, naturalmente, não me comunicou. Eu fui surpreendido pela imprensa quando isso aconteceu. Candidato escritório esse que apresenta como candidato a deputado federal agora nas eleições. Então, eu estou discutindo, inclusive, a anulação desse próprio processo. Agora, a confiança ou não, cabe à justiça decidir e eu respeitar as decisões judiciais. O senhor acha que vai dar tempo até agosto do STF analisar essa matéria? Lembrando que tanto o STF ele teria que analisar a matéria, mas dando tempo ou não, o meu registro terá que ser analisado. Porque nós vamos apresentar o registro ao TRE Mineiro. Imaginando que o TRE Mineiro conceda, ponto final. Imaginando que o TRE não conceda, a gente vai ao TSE, e o TSE também tem o mesmo prazo, que aí é o início de setembro, para se pronunciar sobre o registro ou não da candidatura. E aí, a partir daí, é que há a possibilidade de se manter a candidatura e tentar ganhar depois, ou trocar a candidatura, né? Então, significa que nós jogamos com todos os elementos ainda na mesa. Não há nenhuma necessidade de criar uma abreviação no momento que nós temos o tempo, as estratégias judiciais e, no meu entender, o direito completo a meu favor. E o que eu estou falando, naturalmente, eu não sou nenhum insano para fazer nenhum tipo de afirmação sem estar fundamentada e sem dominar. Agora, deputado, o processo, né, que correu, foi uma investigação judicial que correu no TRE de Minas, e também até teve um desdobramento no TRE aqui de São Paulo. Ele traz depoimentos dos influenciadores, dizendo que tinham sido contratados, que tinham valores envolvidos, que eles eram pautados, e tem e-mails disso, né, de que eles eram pautados para falar bem dos candidatos do PT, alguns candidatos específicos, né, que tinham te oferecido esse serviço, e isso tudo tá bem documentado. O senhor disse que esses candidatos, que esses influenciadores não foram pagos pela empresa do senhor, é isso? Eu não disse, eu estou afirmando. São duas coisas distintas o que você está falando. Primeiro, eu atuo com tecnologia e sempre atuei. Eu tenho um doutorado em tecnologia, tenho negócios em tecnologia. Então, essa sempre foi a minha expertise. As minhas empresas sempre prestaram um serviço para esse tipo de atividade. Segundo, a ação que foi feita foi uma ação em abril, maio e acredito talvez em junho, quer dizer, período pré-eleitoral, onde a legislação permite qualquer atividade. Dentro do período eleitoral,
não houve sequer uma única ação, porque se houvesse, haveria uma documentação de pagamento, haveria uma troca de informação e ela seria publicada. A troca de informação entre influenciadores não me cabe ser responsável, cabe ser responsável entre as minhas e das minhas empresas.